Eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Nós continuamos aqui, caminhando devagarzinho, ao passo das ovelhas que amamentam. Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Querido Pai, nós nos colocamos diante do Senhor na carência do nosso coração, sabendo que se o Senhor não mover pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, nós ficamos na letra, sem nenhuma revelação da pessoa do Teu Filho. Nós clamamos ao Senhor, que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor nos leve para a intimidade da Tua sala de revelação. Nos dês a condição de enxergar além da letra, ver o Teu Filho Jesus. Fala com cada um de nós, meu Pai. Remove os obstáculos da nossa mente e do nosso coração. Edifica, meu Pai, o Teu povo. Salva aqueles a quem Tu tens escolhido desde a fundação do mundo. Enche os nossos corações de alegria. Nós Te damos graças, no nome de Jesus. Amém. Os dois vetores, os dois pilares fundamentais da sustentação do templo do Senhor, não Jaquim e Boaz, mas a morte e a ressurreição, é que fazem com que esses dois pilares se mantenham firmes à convicção de nossa esperança. São dois pilares. O templo tinha duas colunas. Mas as duas colunas do Novo Testamento, elas estão fincadas nestes pilares: a morte e a ressurreição. Nós temos aqui nesses dois pontos a síntese de tudo que Deus tem para nós como experiência. Sem a morte da morte na morte de Cristo, não existe redenção. Não existe possibilidade de vida. Isso foi escrito em 1600 por John Owen. Sem a morte da morte na morte de Cristo, não existe possibilidade de vida. A vida só pode ser como consequência da morte. A primeira menção da palavra morrer, morte, vem em consequência de um cardápio, de um comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí aparece essa ideia esdrúxula, esquisita. É uma ideia que não fazia parte
parte da criação. Seria consequência de uma realidade fora do propósito de Deus. Veja aqui o texto de Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Na Bíblia de vocês, Gênesis é o primeiro livro. Se fosse numa Bíblia hebraica, o primeiro era de trás para frente. Mas numa Bíblia de língua portuguesa, é de frente para trás. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Apareceu esta palavra morte. A morte vem em consequência do comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma árvore da vida. Quando Deus soprou no homem vidas, lá no versículo 7 do capítulo 2, quando ele soprou vidas, não está nas traduções que nós temos. Normalmente não se usa a palavra plural, mas no original aí é vidas. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vidas, e o homem passou a ser alma vivente. Vidas. Este homem tinha uma vida soprada, não uma vida incriada, mas uma vida soprada. Ele não tinha a vida eterna, mas ele tinha a vida que Deus deu a ele, com capacidade de decisões. Este fôlego de vidas gerou 3 tipos de manifestações de vida. Ele gerou a vida do espírito, a vida no espírito, a vida na alma e a vida no corpo. Na língua grega nós temos as 3 palavras assim: vida do espírito é a zoe, vida da alma é a psique, e vida do corpo é a bios. Então eu tenho a vida no espírito, a vida na alma e a vida no corpo. Quando o homem pecou ou comeu da árvore, não vamos usar a palavra pecar aqui, mas quando ele simplesmente transgrediu o mandamento de Deus, este processo começou a se desencadear, é o processo da morte. Então nós passamos a ser governados por uma separação. Primeiro houve o corte da vida de Deus no nosso espírito. Houve uma secção, separação. Consequentemente, uma alienação da alma. A alma ficou alienada e com uma tendência a se autodeterminar e governar-se por si próprio. E o corpo veio se tornar necrontes, apodrecendo vagarosamente no processo da entropia, que vai retirando a vida, vai arrancando a energia. A irmã Cecília hoje estava me contando que no tempo em que ela pegava um saco de café e jogava nas costas do seu marido, era bem diferente do tempo em que ela tem que subir a escada hoje. E ela disse para mim, eu
vou procurando na rua lugares que não tem mais escada, porque os anos são ingratos e eles vão fazendo com que as nossas pernas se enfraqueçam. Até é bom que a gente diga para as pessoas que vão chegando para a idade de Matusalém mais próxima, que cada um se prepare com as suas pernas. Mesmo que outros órgãos estejam bem, façam sempre exercício para as pernas, porque nada pesa mais do que traseiro de velho. Você vê que ele vai levantar e não aguenta, porque pesa. Então você fortaleça as pernas. A morte vai chegando. Adão, 930 anos, era bem tempo. O Brasil não tem, só tem metade da idade de Adão. Você imagina, o Brasil tem 500 e poucos anos de história. Adão viveu 930 anos. Viveu muito. Mas a morte estava lá. A morte vinha se processando. E nossa história é exatamente essa, a história da morte. Nós somos uma raça que nascemos sendo queimada na ponta como um cigarro, vai sendo consumida pela morte. A Bíblia diz que foi por um homem que entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte contagiou a todas as pessoas, porque todos pecaram. É uma universalidade. Coisa mais certa que existe é que vamos morrer. E é tão certa a morte quanto o pecado. Porque a morte é consequência do pecado. Então se morre porque pecou. O pecado e a morte andam juntinhos. Bem juntinhos. E a palavra de Deus nos diz que existe aí por trás deste arcabouço da morte alguém que tem o poder da morte. Este alguém a Bíblia chama de diabo, o Satanás, a serpente. Ele é o ser que tem o poder da morte. Nós lemos isto em Hebreus capítulo 2. A palavra de Deus nos fala nos versos 14 e 15 de Hebreus a respeito deste fato. Por isso que Jesus teve que entrar no terreno da morte. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Você sabe que o pavor da morte leva a pessoa à escravidão. E uma dessas escravidões é a escravidão da religião. É o pavor da morte que faz com que muitas pessoas sejam religiosas. Alguém trabalhou muito nesta questão aí da chamada tanatosfobia, o medo da morte, que é a razão porque muitas pessoas correm em busca de soluções para o seu problema existencial. Ela é um fim que exige algumas medidas. Então daí vocês vão encontrar as várias tendências, como por exemplo, o reencarnacionismo, que é uma forma de despistar a morte e tentar encontrar fórmulas diferentes para que você saia daqui e não aconteça
a realidade fatal. Há uns 10 anos, mais ou menos, morreu a viúva do dono da Winchester. Ela era uma senhora, morreu já bem idosa, morava no Texas, em Austin, e ela teve um guru que disse para ela que ela precisava despistar a morte. E enquanto ela estivesse construindo a sua casa, a morte não iria pegá-la. Então, depois que o dono da Winchester morreu, ela começou a fazer adendos na sua casa. E quando ela morreu, há uns 10 anos atrás, a casa estava tão cheia de apêndices e de puxadas para despistar a morte, que tinha mais de 150 mil janelas. Tinha 3.000 portas. E algumas dessas portas não tinham saída. Ela chegava num lugar, era para enganar a morte. E a porta estava ali, não saía em lugar nenhum. A porta da frente, que custou $7.000 para fazer a porta, nunca foi aberta, que era para a morte não entrar. E depois que ela morreu, a família teve que desmanchar tudo aquilo. 40 caminhões levaram 3 meses desmanchando aquela casa, cheia de apêndices, isso tudo com a finalidade de despistar a morte, mas ela veio. Não tem jeito, é uma realidade fatal. E atrás dele está um príncipe, o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Ele é que está por trás desse projeto terrível. Nós somos uma raça que ficou dominada pela morte, alienada, separada de Deus, sem vida. Cristo teve que entrar nesse processo. E aí nós vimos aí no texto, vamos voltar de novo, Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus teve que se encarnar. Ele teve que entrar na história como homem, para poder passar pelo filtro da morte, e pela sua morte destruir aquele que tinha o poder da morte. Isto é que Paulo está escrevendo aqui em Colossenses, dizendo: porque morrestes, tem a ver com isto que Hebreus disse lá, mostrando que se ele não fizesse esta morte da morte, nós não iríamos ter a vida da vida. Ele precisou passar por esta realidade da encarnação, combatendo o gnosticismo, ou chamado proto-gnosticismo, que era incipiente ainda no tempo de Paulo, mas que no século II e III se tornou a força, e que é hoje a força principal do cristianismo contemporâneo. O gnosticismo, com toda a sua formulação esotérica e poderosa, de que eu tenho poder nas minhas palavras, que eu tenho poder de realizar, decretando a Deus que Ele faça o que eu quero. Esta é a gama de cristianismo da fé na fé. O poder místico
que está por trás desta cristandade que tem a força rimênica. Eu tenho poder. Eu me conecto com Grayskull. Eu faço com que o gato vire tigre. Porque aquele caveira maldito nunca poderia ter ressuscitado dentre os mortos. É aqui que está. Esse triunfalismo que combate o fracasso do pecado, que quer negar que nós precisamos inteiramente de depender da substância da vida de Deus em Cristo Jesus, fazendo com que nós nos tornemos heróicos, fortes, poderosos, os Davis, que com pensamento positivo fazem com que as coisas aconteçam, e aí nós nos tornamos vencedores. Não foi assim, não. É na fraqueza de Deus que está o poder de Deus. E ele teve que passar por esta terrível realidade da encarnação. É uma das coisas difíceis de você entender. O Deus que sustenta o universo nas mãos, que mede o universo a palmos, que pesa cada galáxia dessa com balança de precisão, ter que entrar num corpo, ser contido, ir para uma cruz, morrer, isto é tremendamente inexplicável. Inexplicável. Mas aí está a força do amor de Deus para nos libertar da nossa arrogância, da nossa teomania, da nossa grandeza, da nossa tendência de ser suficientes e esvaziar a nós mesmos. Vamos ler um pouquinho lá, Jesus dizendo, João 12, 24. Jesus dizendo como é que ele, o que tinha que acontecer com ele. Ele disse isso no contexto dos gregos. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Os gregos vieram a Jerusalém, e aí cutucaram os discípulos de Jesus, dizendo, queremos ver a Jesus. Comentário entre eles é levado para Jesus, e aí quando o Senhor ouve, diz o seguinte, o grão de trigo precisa morrer, porque se ele não morrer, fica só. Esta é a hora da glorificação do Filho de Deus. Ele tinha que passar por esta realidade dura da morte. Era o momento histórico pelo qual ele veio. Vocês se lembram que algumas vezes ele disse assim, por exemplo, quando ele chegou lá nas bodas de Caná, que a sua mãe interceptou por causa da falta de vinho, ela disse, eles não têm mais vinho. Ele disse, mulher, o que eu tenho a ver com isto? Ainda não chegou a minha hora. E ele foi dizendo isto frequentemente, ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou o meu momento, não chegou ainda. E quando ele vai chegando, ele disse assim, agora chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É esse o momento. Qual é o momento? O momento do envolvimento dele com o mistério da morte. Esta relação da morte tinha que passar por ele. Para quê? Para nos libertar. Paulo diz que os judeus são afissurados por sinais, que os gregos são maníacos por sabedoria. Ele disse, nós porém pregamos a Cristo crucificado, escândalo
para judeus, loucura para os gregos, mas para nós, o poder de Deus. Esta coisa que gosta de sinal, nós estamos tratando, inclusive eu vou escrever um assunto sobre isto de sinais. Queremos evidência, é o modelo judaico. Gideão disse: eu quero um novelo molhado, Deus deu. Uma outra vez: eu quero um novelo seco, Deus deu. Porque Deus é o Deus da graça, que dá também para o incrédulo. Mas esse não é o modelo de Deus. O modelo de Deus é a fé na sua palavra. Quando Ele diz uma coisa, eu não preciso de sinal. Eu preciso de palavra de Deus, não de sinal. Mas Ele é o Deus gracioso, que atende ao judeu, porque Ele ama o judeu. E Ele é o Deus gracioso que atende o grego com a sabedoria. Mas não é a sabedoria deste mundo. É a sabedoria envolta em mistério na pessoa de Cristo. Esta é a sabedoria que Deus tem para nós. E Ele é uma sabedoria esquisita. A sabedoria da cruz, da morte, do esvaziamento, da aniquilação. Mas ali está a nossa vitória. Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios, capítulo 15. Ele está falando sobre carne e sangue, que não podem herdar o reino de Deus. Falando sobre a questão da nossa estrutura, que é preciso uma transformação deste corpo, quando tocar a última trombeta. Quando chega aqui no versículo 55 a 57, ele faz umas perguntas. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você preste atenção aqui nas três coisas. A morte é consequência do pecado. E o pecado é o resultado da desobediência da lei. Não comerás da árvore. Era a lei. A lei produziu uma desobediência por causa de uma vontade, um querer. Quando nós somos tentados, ninguém diga que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelos seus próprios desejos, quando estes o atraem e seduzem. Então, foi lá, tomou, comeu, veio a morte, veio o pecado, com o pecado veio a morte. Mas Jesus precisava passar por esta morte. Por isso que ele pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É em Cristo que nós vamos encontrar exatamente essa questão da vida, da morte e da vida. João capítulo 5, verso 24, o Senhor Jesus está falando aqui de uma passagem entre morte e vida. Morte é o oposto da vida, nunca denota a não existência. Morte não é extinção, é separação. E é o oposto da vida. Vida é relação, morte é separação. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Adão passou da vida para a morte. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação. Por que não entra em condenação? Porque já houve a justificação nele. E havendo a justificação, nós passamos da morte para a vida. Adão passou da vida para a morte,
e nós herdamos a morte. Cristo recebeu a morte e nós fomos colocados nele e passamos da morte para a vida. Passamos para o outro campo, a vida que nasce da morte. Não a vida criada, mas a vida eterna. Lê outra vez que você vai encontrar aí. A vida eterna, aquela que estava impedida pelos querubins na árvore da vida, lá no jardim do Éden. Os querubins ficaram guardando a árvore da vida, para que o homem não a comesse e se tornasse um pecador eterno. Mas agora nós recebemos em Cristo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Agora tem vida eterna. A vida de Cristo. Porque morrestes e a vossa vida está escondida, oculta, com Cristo em Deus. Nós vamos mexer um pouquinho, daqui a pouquinho mais, você um pouco mais rápido. 1 João capítulo 5, versos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. A vida está no Filho. O que é exatamente vida espiritual? É a existência consciente em comunhão com o Filho de Deus. É essa existência consciente em comunhão com a relação do Filho de Deus. Jesus Cristo nos atraiu a Ele, nós cantamos ali há pouco, nos fez identificados na sua morte e transferiu para nós a sua vida. E agora nós temos uma consciência de que a vida dele está em nós. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus diz assim, diz para os judeus, vocês examinam as Escrituras, procurando nelas vida eterna, são elas que testificam de mim, vocês não querem vir a mim para terem vida. Onde está a vida? Está no Filho. Tendo o Filho, tem vida. A vida está nele. E a vida é transferida a nós dele, pelo Espírito Santo, em nosso interior. A vida espiritual é exatamente essa consciência. Nós estávamos mortos, não é? Em nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida. Quando nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera sobre os filhos da desobediência, naquele tempo nós estávamos presos dentro da morte. Mas Ele nos deu vida. O que é salvação? Efésios, capítulo 2, versos 4 a 7. Olha aí a salvação de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Olha aqui, essa carta, durante 96 vezes, o apóstolo usa esta preposição. Em, nele, em ele.
em Cristo. Ele diz aqui, Deus que é rico, riquíssimo em misericórdia, porque Ele nos amou, estando nós mortos, nos deu vida, acoplada juntamente com Cristo em Deus. E Ele diz aqui que, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Quando nós experimentamos essa passagem da morte para a vida em Cristo, nós ganhamos uma dimensão espiritual. Salvação nada mais é do que a passagem da morte para a vida. Porque morrestes e a vossa vida está escondida, oculta com Cristo em Deus. Não é uma vida de passarela, é uma vida escondida. O sentido aqui é uma vida que vai se manifestar como um grão de trigo. Alguém me disse outro dia assim: eu fico admirada com aquela pessoa lá na minha empresa. Ele estava dando o testemunho de um cristão e dizendo o seguinte: ele não é uma pessoa inconveniente. Essa pessoa não é uma pessoa que vive pregando. Ele não é uma pessoa que vive usando o seu tempo na empresa para fazer a cabeça das pessoas. Mas ele vive tamanha experiência com o Cristo da fé que ele tem, que me impressiona. Olha que testemunho interessante. Há muitos anos atrás, eu estava em Cascavel, uma senhora que recebeu a Cristo na sua vida, ela creu no Senhor Jesus, e quando a pessoa crê, muitas vezes ele quer salvar o mundo sozinho, ele pensa que é obrigação dele salvar, e ela ficou desesperada, saía e pregava, e o marido, um homem muito sério e uma pessoa de formação religiosa profunda, muito religioso, ele ficou muito irritado com a mulher e disse assim: você para com isto e acabou, você não vai mais a essas reuniões dessa loucura da cruz. Ela me ligou, contou a história, eu disse: muito bem, o seu marido está certo, você não vai mais a essas reuniões. Mas como é que eu vou fazer? Eu digo: o Cristo que vive em você vai manifestar. Você tem sua Bíblia, você vai ler sua Bíblia, você vai orar ao Senhor, você vai estar com o Senhor, você vai buscar o Senhor. E você vai viver de acordo com a revelação que o Senhor estará dando no seu coração. Mas você não vai mais a essas reuniões. E passaram-se os anos. 5 anos, eu estou lá em Cascavel. Aquele senhor chegou lá. E ele disse, depois da reunião: seu pastor, o senhor iria jantar na minha casa? Digo: perfeitamente. Tirei os compromissos que tínhamos ali e fui jantar na casa dele. Chegamos lá, nos assentamos. Ele disse: o senhor toma um gole de vinho? Digo: tomo sim. Sentamos, começamos a conversar. Ele disse: eu estou ficando louco. Disse: o que aconteceu com você, Antônio? Ele disse: esta mulher que está aqui, eu a proibi de que ela fosse e falasse de Cristo, mas acontece que Cristo sai pelos poros dela. E eu não aguento mais. Eu estou tomando remédio, estou na tarja preta. E Deus me deu a graça de poder falar com ele a respeito do Evangelho e da obra de Cristo naquela noite. E o Antônio recebeu a Jesus Cristo. Hoje é um dos líderes do movimento de pregação
aqui no Paraná e lá no estado de Rio Grande do Sul, na região de Garibaldi, nós temos vários grupos que hoje recebem, que estão vendo pela televisão hoje, recebem a palavra por causa da verdade de Deus na vida de uma pessoa. É Cristo em nós, oculto. Não precisa de passarela, não precisa de demonstrações bombásticas, precisa de Cristo. Esta vida que está oculta, mas está manifestando poder, amor, misericórdia, paciência, com gente fraca, gente que tem problemas dentro da igreja. A igreja é cheia de gente. Alguém me disse assim: puxa, mas a igreja tem tanto doido. Disse: graças a Deus que os doidos vêm para a igreja. Começa por mim. Graças ao Senhor que Ele é o Deus que salva e que mantém outros loucos para sempre. Me lembro do pastor Abuchaim contando de um irmão aqui, que não sei se foi Paranavaí, uma cidade aqui do Paraná. Ele subia no coreto e ficava pregando. Aí alguém chegou e disse: pastor, nós precisamos tirar o irmão fulano lá do coreto, que ele fica pregando. Ele ficou louco. E ele fica lá no coreto o tempo todo pregando. Aí o pastor Abuchaim disse: ah, meu Deus, que minha igreja toda ficasse louca e fosse pregar mesmo na loucura do irmão fulano. Às vezes alguém diz assim: tem um camarada aí na rua que fica dizendo uma porção de bobagem. Eu digo: você tem coragem de dizer as coisas certas? Ele está dizendo as bobagens dele, e você que sabe dar certo, você tem coragem de ir lá e dizer? Deixa ele dizer. Deixa Deus cuidar disto. O surto de João foi este. João, Pedro, Tiago e João estiveram com o Senhor lá no Monte da Transfiguração. E aí os três quando saíram de lá, primeiro não queriam sair de lá. Aqui tá bom, aqui a gente pode fazer uma casa, umas tendas, e a gente fica aqui com o Senhor Elias e Moisés, a gente fez aqui um negócio. Jesus diz: não, mas lá no vale está precisando. Vamos descer o vale. Quando eles desceram, já começou o João dizendo: olha, nós vimos um camarada que expulsava demônio em teu nome e nós o proibimos. E Jesus disse: ei, rapaz, que exclusividade é essa? Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha, não se meta nesse terreno, esse terreno não é seu. Era o surto de querer ser diferente. Aí o outro já disse: João, Tiago, vamos, olha, os samaritanos não nos recebem, vamos pedir fogo do céu para consumir. Que é isso, rapaz? Que espírito é esse que vocês têm? Não é desse jeito, não. Eu não vim para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Eu vim para buscar. Eu não tenho exclusividade, eu tenho pessoas que estão aí com problemas e eu vim para salvar essas pessoas. E esta vida escondida vai se manifestando aqui, ali e acolá. É no trabalho, é na escola, é na casa, no testemunho diário, essa vida oculta. Com Cristo, em Deus, está nele, Ele transfere para nós. Como eu tenho sido edificado com o livro Permanecei em Cristo, de Andrew Murray. Permanecei em Cristo. Ficai ali nele, dependendo dele, comendo ele, vivendo dele, esperando nele, em Cristo. Porque é dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. Queridos, o apóstolo disse: porque morrestes? Eu não tenho que fazer morte por
negação pessoal. Isto é, para os monges budistas, como disse o pastor Thomas hoje, para as formas esotéricas, para o gnosticismo, para qualquer coisa rosa cruz, para esse cristianismo de autoflagelação. Eu não tenho que fazer isto, porque tudo isso eu já ganhei em Cristo Jesus. Mas eu tenho que levar o morrer de Jesus diariamente no meu corpo mortal. O morrer dele, não o meu, o dele. Para que a vida dele se manifeste no meu corpo mortal. É a vida de Cristo. Que o Senhor nos dê graça para ganharmos a dimensão da vida. A vida que toca em pessoas, que sara, que liberta, que dá visão aos cegos, que faz com que esta vida oculta seja o endereço de Deus aqui na terra. Onde é que está? Onde está Deus? Habitando dentro do cristão. Aquele homem, aquela mulher, de pé de barro, frágil, mas Cristo vive nele. Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Eu gosto do Watchman Nee contando que ele viajou uma vez num trem e tinham 3 pessoas. 3 pessoas sentados naquele mesmo vagão. Aí um disse para ele assim: o senhor não queria jogar conosco aqui uma partida de pôquer, para a gente matar o tempo? Nós precisamos matar o tempo nessa viagem, a viagem é longa. Aí o Watchman Nee disse: infelizmente, meus amigos, eu não posso jogar porque eu não tenho mãos. Os 3 homens olharam para ele, eles estavam com 2 mãos. O senhor não tem mãos? Ele disse: não. E essas 2 que você tem aí, essas não são minhas. Essas mãos não são minhas. Essas mãos são de Cristo. E durante 2 horas, o Watchman Nee falou de Jesus para ele, por causa das 2 mãos. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E conversaram, e não mataram tempo, mas ele remiu o tempo naquele vagão, enquanto ia viajando com aquelas pessoas. Não sei do resultado da salvação deles, mas eu sei do resultado de que isso já trouxe resultado para a vida de muito cristão na face da terra, por causa do testemunho do Watchman Nee. E aqui nós temos que entender, nós fomos chamados para que esta vida se manifeste. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, aí nós vamos tratar disso na próxima vez que Deus nos der o privilégio aqui, que nós vemos que Ele se manifestou em várias ocasiões. Este verbo manifestar, desde a sua encarnação até quando Ele voltar, é muito rico. E o que você tem que manifestar nesse mundo é a vida de Cristo que está em você. Mais nada. Sem nenhuma necessidade de vitrine. Simplesmente enquanto você anda. Fazendo como aquele velho pregador, o general Booth, na Inglaterra. Passando nas ruas onde estavam as prostitutas. E ele passava e dizia: Deus te abençoe, meu anjo. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, querida. O Senhor Jesus abençoe a sua vida. Ele sabia que elas eram prostitutas. Ele sabia que elas viviam disto. Mas ele sabia também que Jesus veio buscar esse povo. E ele abençoava aquelas pessoas. Aí depois, aquela névoa pesada de Londres, aquele fog de Londres, diziam elas assim, conversando uma para a outra, dizia assim: o sol hoje brilhou na nossa rua. Como? Quando o general Booth nos saudou, com aquele sorriso, com aquela ternura, com aquela manifestação da vida de Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim.
para que não seja um pregador de palavras, mas uma pessoa que manifeste a tua vida no meio, no dia a dia, na minha família, no meio das pessoas, com a graça do Senhor. E que nós todos possamos, pela misericórdia de Deus, sermos invadidos com esta vida oculta, esta vida escondida, que manifesta o aroma do Senhor Jesus em tudo que nós fizermos. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.